Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre o imperialismo e a partida da África. Muitas vezes, quando nós vemos notícias sobre a África, sobre os países do continente africano, elas estão relacionadas aos diferentes conflitos existentes e às dificuldades financeiras enfrentadas pela população local. Mas qual seria o motivo disso? Para a gente entender melhor a situação atual do continente e o poder econômico dos países europeus, é importante conhecer o processo imperialista que ocorreu no século XIX e que até hoje influencia diretamente as relações de poder no cenário mundial e evidencia as desigualdades entre as diferentes regiões do mundo. Nesse texto, nós vamos falar sobre o que ocorreu no processo e suas consequências para a África atual. Mas o que foi o imperialismo? O imperialismo, também conhecido como neocolonialismo, foi uma forma de dominação econômica, política e social pelas potências industriais europeias sobre os países africanos e asiáticos durante o século XIX. Essa dominação ocorreu devido à busca incansável pelo lucro, uma vez que a Europa ela passava pela segunda revolução industrial e necessitava de matérias-primas, mão de obra barata e mercado consumidor, e fez essa busca em outras regiões do globo. Com sua riqueza em minérios preciosos e reservas de petróleo, o continente africano logo se tornou um atrativo para os países europeus. E vale destacar que esse processo está inserido no contexto capitalista, mais precisamente no contexto do capitalismo industrial. Afinal, a produção industrial em massa era a prioridade para manter o sistema de consumo funcionando. Foi por isso, então, que as potências europeias elas passaram a disputar os territórios africanos no século XIX. E agora nós vamos falar sobre o Tratado de Berlim e a divisão do continente africano. Quando o assunto é imperialismo, ele não se pode esquecer do Tratado de Berlim, que foi visto, que ele foi definidor para a divisão do continente africano entre os países europeus. Conhecido como o futuro da África, o Tratado de Berlim foi uma reunião entre as potências imperialistas da época, que eram a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Bélgica, Holanda, e ele baseou-se em desejo de países participantes em adquirir territórios do continente africano. Esse tratado ele ocorreu na cidade de Berlim, que é na atual Alemanha, no ano de 1884, e tinha como objetivo inicial o domínio europeu nas rotas fluviais africanas. Ao final do acordo, as regiões da África elas foram repartidas entre os países mais poderosos da época, estabelecendo assim os limites territoriais do continente da maneira que nós conhecemos hoje. É importante salientar que nem todas as nações participaram do tratado e receberam territórios africanos. Todavia, havia um interesse comum entre elas quanto aos futuros acordos comerciais. Os principais países que ficaram com as maiores porções de territórios do continente africano foram a Inglaterra e a França. Podemos identificar os rastros imperialistas nos países colonizados, principalmente através dos idiomas falados como línguas oficiais pela população nativa, como o inglês em países como África do Sul, Botsuana, Camarões, e o francês como no Senegal, na Costa do Marfim, na Guiné e em mais alguns outros países. É importante destacar que a divisão desigual dos territórios do continente africano entre os países europeus no século XIX foi uma das razões para o surgimento da Primeira Guerra Mundial, em 1914, buscando aumentar o poder de influência por meio do domínio, não somente nas nações colonizadas, mas no mundo como um todo. Gerou-se atritos entre as potências europeias e posteriormente uma das maiores guerras já existentes.
Mas quais foram as consequências do imperialismo para o continente africano? Imagine que você vive numa cidade e que cada bairro possui seus próprios costumes e líderes locais. Em um certo momento chegam pessoas de outros continentes, de outros lugares, com uma cultura completamente diferente da qual você está habituado e tomam posse daquela região em que você vive, unificando o local, misturando os bairros, tornando eles um só. E foi dessa forma que ocorreu a partilha do continente africano pelos europeus, de maneira desordenada e desconsiderando as diferenças étnicas das tribos locais. Com a mistura de tribos culturalmente distintas em uma mesma delimitação territorial, surgem os conflitos no continente africano que ocorrem até os dias atuais. Esses conflitos eles vão desde as disputas territoriais entre tribos até desavenças religiosas. Pode-se dizer que os países europeus auxiliaram no processo de estabelecimento de conflitos durante a neocolonização, quando, por exemplo, apoiavam líderes de determinadas etnias e tribos para o controle de uma zona que desejava exercer influência. Alguns exemplos contemporâneos são os conflitos entre o Sudão e o Sudão do Sul e o genocídio de Ruanda. Além dos conflitos étnicos existentes, há também outros problemas causados pelo processo do imperialismo no século XIX nos países africanos, como, por exemplo, a miséria e as crises humanitárias vivenciadas pela população local. A falta de alimentos e recursos básicos para a sobrevivência e bem-estar da população africana são um dos maiores desafios enfrentados e que demonstram as desigualdades continentais existentes. Segundo os dados das Organizações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 257 milhões de pessoas passam fome na África, o que representa cerca de 20% da população total do continente. Tais crises humanitárias atuais, além do clima continente e fatores como as concentrações de poder existentes, podem ser relacionadas com o processo imperialista, uma vez que a Europa ela foi responsável por explorar grande parte dos recursos do continente africano. E quais foram as justificativas dadas justificativas europeias para esse imperialismo? Para justificar as nações do domínio de dominação imperialista sobre a África e a Ásia, os europeus eles utilizaram argumentos racistas baseados na ideologia racial europeia do século XIX que colocava os habitantes da Europa em um patamar de superioridade, quando comparados com outras raças, as quais eles eram vistas como inferiores. Essas teorias nós iremos destacar o darwinismo social e a eugenia. O darwinismo social ele é uma corrente de pensamento que se baseia na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, em que acreditava-se que haviam sociedades mais evoluídas do que outras, sendo necessária a intervenção da raça superior na considerada inferior, para que houvesse a civilização do local dominado. A eugenia, essa palavra, eugenia, ela provém do grego que significa bem-nascido, que foi um conceito disseminado na Europa no século XIX e tinha como fundamento a seleção dos seres humanos com boas características genéticas a fim de melhorar as gerações futuras. Com isso, a eugenia positiva, em que os indivíduos com as melhores características são incentivados a se reproduzirem, e a eugenia negativa, que a eliminação do indivíduo considerado inadequado para a sociedade. E qual foi, o papel dos Estados Unidos nesse processo imperialista? Os Estados Unidos foi o único país da América a participar do Tratado de Berlim em 1884. No entanto, diferentemente das potências europeias, ele não ocupou territórios no continente africano, sendo o seu interesse da época obter tratados comerciais nas regiões africanas.
Mesmo assim, os Estados Unidos eles desempenharam um papel importante durante o imperialismo no século XIX, exercendo sua influência nas regiões da América. Após o fim da Guerra Civil Americana, em 1865, os Estados Unidos se consolidou como um Estado nacional, transformando-se em uma grande potência mundial fora da Europa. Com o desenvolvimento industrial na época, na década de 1890, o mercado ele não era capaz de consumir toda a produção dos Estados Unidos, surgindo a necessidade de abertura para mercados externos. A partir disso, o olhar dos Estados Unidos se abre para outras regiões do mundo, mais precisamente para toda a América, né, uma vez que a América e a Ásia, que a África e a Ásia já estavam sob domínio europeu, identificando como possível zona para sua expansão. E dessa forma surgiram algumas aplicações de políticas americanas para a dominação do continente, a doutrina Monroe, como o lema América para os americanos, em que os Estados Unidos se posicionava contra a interferência da Europa nas questões da América e da política do Big Stick, que buscava agir violentamente para interferir no continente americano. Tais medidas impostas tinham como objetivo o fortalecimento dos Estados Unidos e o controle da América. Agora nós vamos falar sobre a colonização e o imperialismo. Ambos os processos eles foram realizados com a finalidade de gerar lucros para os países europeus, dominando e subjugando os povos nativos da região. Apesar de parecidos, há grandes diferenças entre os processos de colonização e o imperialista. A colonização ela ocorreu nos séculos XV e XVI. As potências europeias da época eram Portugal e Espanha, e o sistema vigente era o capitalismo comercial, que era o mercantilismo. O objetivo principal era a busca por especiarias e metais preciosos, que resultou na colonização de diversas regiões do mundo. O imperialismo ele ocorreu no século XIX em diversos países europeus e tiveram a participação da Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra, Bélgica e Holanda. O sistema vigente era o capitalismo industrial no contexto da Segunda Revolução Industrial. O objetivo principal era a busca por novos territórios para a extração de matérias-primas, e eles utilizavam a mão de obra barata, a ampliação do mercado consumidor, que resultou na divisão do continente africano entre os países europeus, né, que foi que eu já falei antes sobre